eu não sei não. Quem brinca com fogo acaba se chamuscando. E nesse caso é uma fogueira. Nessa fogueira a gente joga gasolina, deixa eles se queimarem mesmo. Olha, bateu o desespero aí nos parlamentares bolsonaristas. E aí eles decidiram, eu falei aqui no vídeo passado, eles decidiram adotar uma estratégia contra o que está acontecendo aí, que é a justiça avançando sobre os crimes que eles cometeram, as investigações avançando agora cada vez mais rápido, porque o Gonê assumiu a Procuradoria-Geral da República, chegamos aí, o ano começou, né, tivemos festas de fim de ano, o ano começou, então as coisas começaram a caminhar. A partir de fevereiro vai piorar muito para os bolsonaristas, os plantonistas. Aqui quem não é plantonista, inscreva-se no Plantão Brasil, é grátis, viu? Mas os plantonistas mais atentos devem lembrar que eu falei aqui o seguinte, olha, o Gonê assumiu dia 18 de dezembro, uma semana depois já é Natal, aí Natal é 25, mas na verdade 24 é a véspera, 23 já ninguém faz mais nada, aí entre Natal e Ano Novo quase nada acontece, aí o ano na verdade só vai começar dia 3, 4, aí só engrena mesmo depois, na segunda semana, mas a grande maioria dos servidores estão em férias em janeiro ou em recesso. Temos o Congresso, o Judiciário, enfim, vários órgãos em recesso até o final de janeiro e outros que os servidores pegam férias nesse período. Então a coisa vai realmente andar em fevereiro. Não imaginava eu que em janeiro já teríamos aí operação contra o líder Carlos Jordi e contra o líder do bolsonarismo ali no Congresso Nacional e contra o Ramagem, que é o parlamentar mais próximo da família Bolsonaro, e uma investigação que envolve caso Marielle, envolve caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, envolve os casos do Renan Bolsonaro, ou seja, engloba vários escândalos do Bolsonaro nessa de espionagem da ABIN. Quer dizer, a coisa ficou feia. Nisso aí, os bolsonaristas viram, pô, a gente vai ser preso, vai ser todo mundo preso, pô. Pegaram o Jordi, vão pegar todo mundo. O que aconteceu aí, saíram notícias da imprensa, que os bolsonaristas expulsaram o Ramagem de todos os grupos. Logo depois da operação contra o Carlos Ramagem, iniciou uma operação de apaga-apaga. Sabe quebra-quebra? Então, não é quebra-quebra, é apaga-apaga. Por quê? Os bolsonaristas foram nos seus respectivos WhatsApps, foram nos grupos e começaram a apertar lá o botão de apagar mensagem, começaram a apagar todas as mensagens que tinham mandado nos grupos. E aí, quem tinha administração nos grupos passou a excluir o número do Ramagem de todos os grupos. Porque eles têm medo que a Polícia Federal tenha acesso às mensagens que eles trocaram em alguns grupos. Lembremos, depois que teve operação contra o Carlos Jordi, o Ramagem foi um dos articuladores do encontro de emergência, da reunião de emergência que os parlamentares bolsonaristas fizeram em Brasília. Lembremos, essa vagabundagem aí, em plenas férias de janeiro, a deputada Lazanata de Santa Catarina saiu de Santa Catarina e foi a Brasília, a Carla saiu de São Paulo, o Nicolas de Belo Horizonte, o Geyer de Goiás estava fazendo lá a campanha política lá em Goiânia, vários outros saíram de onde estavam, todos se encontraram em Brasília porque o que eles tinham para falar não podia ser pelo celular. Porém, muita coisa foi dita por celular e já está em posse da Polícia Federal porque pegaram o celular do Ramagem. Então agora, o que está acontecendo no bolsonarismo é o seguinte, eles estão com medo de se comunicarem, porque eles não sabem quando e quem vai sofrer a próxima operação. Então, pô, vou falar aqui, ó, tem que articular não sei o que com o Nicolas. Pô, com o Nicolas? Já começa a tremer a mão assim do parlamentar. Com o Nicolas, melhor não. Olha, a Carla Zambelli tá me ligando. Pô, Carla, filha da mãe, me ligando. O Alexandre vai ver isso já já. Ou seja, tá assim a coisa. Os deputados estão com medo. E como pegaram o Carlos Jordi? Carlos Jordi não era um dos principais deputados aí que imaginavam que estava sendo investigado. Eu falei aqui para os plantonistas inúmeras vezes. São dezenas de parlamentares bolsonaristas investigados, fora influenciadores, etc. Sempre citei aqui, olha, Carla, Nicolas, Geyer, são dos piores. Muitas vezes eu citava ainda a Bia Kicis, citava o Carlos Jordi, citava o André Fernandes, a Júlia Zanata. Ok, esses são os principais. Pegaram o Jordi, que por acaso é o mais articulador de todos. Então, obviamente, agora não sabe a próxima vítima. Então, a tática deles é o quê? Partir para o ataque. O ataque é a melhor defesa. Ai, vai brincando com fogo. A Carla Zambelli resolveu fazer um vídeo
no mesmo estilo que estava fazendo o Gustavo Geyer e alguns parlamentares que foram aos Estados Unidos 2 meses atrás. Eles começaram a dizer que o Brasil é uma ditadura e que quem controla o Brasil são facções criminosas. E que eles é quem luta contra essa ditadura e por isso é que eles sofrem perseguição. Não é porque eles são criminosos que tentaram dar golpe de Estado, cometerem inúmeros crimes, não. É porque eles lutam contra uma ditadura das facções criminosas. Aí olha o vídeo da Carla Zambelli. Vamos lá aqui, Carla. Não sei porque ficou sem som. Não é estranho que os 2 deputados mirados pelo STF nesta última semana sejam fortes pré-candidatos às prefeituras. Alexandre Ramagem pela cidade do Rio de Janeiro e Carlos Jordi. Então ela começa falando que, na terra onde impera o Comando Vermelho, Rio de Janeiro, não é estranho que os 2 deputados mirados pelo STF nesta última semana sejam fortes pré-candidatos às prefeituras. Aí depois a Carla começa a falar do Renan Calheiros, dizer que, olha, Renan Calheiros roubou dinheiro público e ele foi investigado, e aí prenderam quem o investigou e não sei o quê, olha só que coisa, e enquanto isso o Carlos Jordi e o Ramagem estão aí sendo investigados sem nem direito à defesa. Quer dizer, ela começa. Para você que não é especialista em redes sociais, eu vou te dizer uma coisa. O mais importante num vídeo de Instagram são os 3 primeiros segundos. Então, nos 3 primeiros segundos, ela começa mostrando o Comando Vermelho ali uma bandeira do Comando Vermelho ali com traficantes. E aí ela fala, olha, na terra onde impera o Comando Vermelho. E aí, nos primeiros segundos do vídeo, ela fala, não é estranho que os pré-candidatos a prefeito sejam alvos? Aí, o que a Polícia Federal começou a vazar aí? Saíram notícias aí, saiu no Globo, saiu no UOL, saiu também no Metrópolis, que a Polícia Federal já começa a imaginar que a nomeação do Ramagem para pré-candidato no Rio de Janeiro e do Carlos Jordi para pré-candidato em Niterói, principalmente a do Ramagem, foi feita exatamente como tentativa de blindagem. O Ramagem, ele foi alvo, ele não foi alvo direto, mas indireto de uma operação da Polícia Federal em outubro, foi dia 20 de outubro de 2023. A Polícia Federal prendeu agentes da BIM, prendeu gente que foi indicada pelo Ramagem e quebrou sigilos. Ali não sabíamos, mas tinha quebrado os sigilos do Ramagem. Quem é plantonista já estava imaginando isso, porque eu falei, olha, isso vai dar no Ramagem. Tá? Ele é quem fez, isso vai dar no Carlos e no Jair Bolsonaro e no General Heleno. Quem esperou, viu o que aconteceu, realmente deu no Ramagem. 10 dias depois daquela operação, o Bolsonaro anunciou o Ramagem como pré-candidato à Prefeitura do Rio. Aí agora olha a narrativa do próprio Bolsonaro. Não sou eu que estou falando, nossa, o Bolsonaro está dizendo isso. Não. O próprio Bolsonaro usando a narrativa de que 23h59, Bolsonaro confirma Ramagem como pré-candidato do PL no Rio de Janeiro. Aí, meia-noite, Ramagem é alvo de operação. Quer dizer, ele inverte os fatos e fala como se, olha, estão perseguindo o Ramagem porque ele é pré-candidato. E a Carla Zambelli já vai pegando naquele argumento de que, olha, na verdade isso é uma narcoditadura, olha. Eles são realmente um braço do poder aí, do quarto, quinto poder, chame como quiser, que são as facções criminosas. As facções criminosas mandam e, olha, quem está contra as facções criminosas, que somos nós, os nossos candidatos estão sendo perseguidos. Você acha que é coincidência isso? Realmente, para mim fica claro que não. Eles são pré-candidatos porque já se sabia do papel deles. Eu não sei o papel que teve o Carlos Jordi exatamente. As investigações estão em andamento, a Polícia Federal tem mais noção do que eu. Mas quem estava com o Carlos Jordi, e aí Jair Bolsonaro e outros, sabem do papel dele. Lembremos, falei aqui algumas vezes, ele é um dos parlamentares com mais seguidores nas redes sociais. Não está ali no nível da Carla Zambelli, da Bia Kicis, do Nicolas, do Geyer. Não, mas é um dos que mais tem seguidores. Ele tem 4 vezes mais que a Júlia Zanata, por exemplo. Mas ele é o maior articulador de bastidores de todo o bolsonarismo. Então, eu não sei o papel dele, mas ele sabe, o Jair Bolsonaro sabe. Para ele ter colocado o Jordi como pré-candidato, foi para blindar, para eu ter o argumento depois. A Carla já foi ali com o mesmo argumento de que, olha, são os nossos pré-candidatos aí sofrendo, e já
fez ali a ligação com o que falava o Gustavo Guerra, de que o Brasil é narcoditadura, tudo mais. Aí você vê como as coisas são graves aí. Digo eu, Thiago, repito aqui, o único erro do Alexandre de Moraes, os únicos erros, no plural, foram quando, sempre pelo mesmo motivo, quando ele teve clemência demais com um bandido nazista criminoso. Ele soltou o Oswaldo Eustáquio quase explodiu o aeroporto de Brasília, matar dezenas ou centenas de pessoas. Ele agora não permitiu que o Ramagem fosse afastado, sabia? A Polícia Federal pediu o afastamento do Ramagem como deputado, o Alexandre falou que não há indícios ainda concretos da participação direta dele. Tem vários indícios aí e tudo mais, mas não o suficiente para afastá-lo. Falou, pô, seu erro é ser clemente, ô Alexandre, porque esse pessoal aí ele vai usar o cargo para continuar com o golpismo. Era melhor já ter afastado e prendido já logo, mas calma. Temos que ter calma que as coisas se ajeitam. Enquanto isso, o Nicolas Ferreira partiu para o ataque. Ele começou a falar aqui, ó, notícia de que o Lula, petista, diz que eleger prefeitos é a prioridade em 2024. Aí, ele insinua ali que é o mesmo que a Carla e que o Jair Bolsonaro. Que, olha, você vê que essa estratégia que eles adotaram aí para o caso Ramagem. Olha, são os nossos pré-candidatos sendo atacados. Aí o Nicolas, ele aproveita e coloca um link embaixo, que é um link que as pessoas cadastram nome, sobrenome e WhatsApp. Para que você acha que o Nicolas quer o WhatsApp de milhões de seguidores dele? É para enviar fake news na eleição, é para enviar mentiras, é para radicalizar essas pessoas, porque o Nicolas já falou, eu mostrei aqui faz 2 dias, o Nicolas já está falando em ucranizar o Brasil. A Ucrânia foi um lugar em que um governo sofreu um golpe nazista, foi um golpe abertamente nazista, financiado pelos Estados Unidos para tirar um governo que era mais alinhado à Rússia e que não queria a entrada da Ucrânia na OTAN. Aquele governo caiu, a Ucrânia ficou com um governo tampão, entrou o Zelensky, que é um capacho, falou, sim, vamos entrar na OTAN. Isso era o estopim para a Rússia querer invadir a Ucrânia e tomar uma parte da Ucrânia que se considera russa, e que depois desse golpe nazista, os nazistas passaram a fazer atentados terroristas lá, que não eram noticiados pela imprensa, porque a imprensa não podia fazer com que as pessoas ficassem, caramba, tá acontecendo um caos na Ucrânia depois do golpe de Estado. Não. Um golpe bem parecido com o de 2016 no Brasil, viu? A diferença é que no Brasil não teve uma luta muito grande nas ruas aí para defender o governo. Então não foi como na Ucrânia eles chamam de revolução, o golpe nazista que teve lá. E o Nicolas pede para as pessoas assistirem um filme que glorifica os líderes dessa revolução, todos eles são neonazistas, e que é praticamente um manual de como dar golpe. E agora ele começa a recrutar terroristas, ou sabe-se lá, porque o cara que está falando em ucranizar o Brasil está recrutando pessoas. Para que será? Diz que as eleições já começaram, vem aqui. Aí ele fala que ele tem um projeto, olha só o discurso do Nicolas. Você clica ali no link dele, vai direto pro site dele. Aí até o linguajar que ele usa, Operação Limpeza. Aprenda a estratégia que vai destruir a esquerda nas eleições municipais. Tá aqui o Nicolas com Operação Limpeza, ou seja, nós somos a sujeira e ele vai limpar. Esse é o tom adotado aí pelo bolsonarismo, que está em pânico após aí a operação. Eu fiquei aqui de mostrar o vídeo do Carlos Jordi quase chorando, eu consegui aqui um trecho que tá muito bom, porque o vídeo é longo, mas esse trecho aqui tá muito, muito, muito bom. Eu não tenho medo de justiça. Eu não tenho medo de justiça. Eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim, é medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá mais para viver nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado. Esses inquéritos têm que acabar. Inquéritos inconstitucionais. O nosso sistema acusatório determina que quem tem inquéritos para fazer investigações é a Polícia Judiciária, o Ministério Público. Ele começa a falar, vou resumir aí para você não ter que ver bandido falar, né? Até porque muito em breve a única fala dele vai ser através de advogados, porque ele estará preso. Pois bem, ele fala que esses inquéritos foram abertos de ofício e são inquéritos intermináveis. Olha aí, agora me pegou, pode ser qualquer um aqui depois.
O inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro de 2023 não foi aberto de ofício, foi aberto a pedido do Procurador-Geral da República, então Procurador Augusto Aras, tá bom? O inquérito aberto de ofício é o inquérito das fake news, que aliás não tem uma operação e uma prisão relativa a esse inquérito faz mais de um ano, tá? Mais de um ano. É um inquérito que está praticamente finalizado ali na Polícia Federal, estão adicionando algumas coisas finais para entregar para o Gonê. Só isso, tá? Então veja, ele mistura uma coisa com a outra para tentar criar uma narrativa de perseguição. E aí esses parlamentares ficarem incumbidos, o Flávio junto, se eu mostrar aqui, vou ficar meia hora mostrando todos os parlamentares, não vale a pena. Mas os outros todos seguem na narrativa de que o Brasil é uma ditadura de facções criminosas e de que agora essas facções estão mandando e o Poder Judiciário está indo atrás de pré-candidatos a prefeito do PL que estão aí lutando contra essas facções. É isso, essa é a narrativa dos bolsonaristas. É gravíssima a narrativa deles e eles estão sempre chamando as pessoas para lutarem, para se defenderem e tentando radicalizar as pessoas cada vez mais. Eles sabem que tem uma maneira de manipular as pessoas, que a maneira você pode manipular por um desejo, pelo amor, pelo ódio ou por uma emoção que é o medo. Eles sabem que manipulando as pessoas pelo medo, que é o que o bolsonarismo sabe fazer direitinho, eles conseguem o melhor resultado. Então, passar a manipular as pessoas pelo medo de que a ditadura agora está entrando na sua fase mais sombria. É isso, viu? Que sejam presos muito em breve e aí param, né, de manipular tanta gente, porque o alcance deles é alto, viu, para fazer isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos na luta, falou!